Meu nome é Elisângela Senra, sou professora, sou tecnóloga em radiologia, sou pós-graduada em imagem e mamografia e controle de qualidade. Atuo na área há aproximadamente 15 anos, sou professora há aproximadamente 14 anos. Estou aqui no segundo CONARAD, o maior congresso online gratuito de radiologia do Brasil. O tema da nossa aula é Tomossíntese, a evolução da mamografia digital. Nossos principais tópicos serão a história da mamografia, tomossíntese, imagem, a contextualização da mamografia, vantagens e desvantagens desse novo método e as nossas principais referências bibliográficas. A história da mamografia tem seu início no ano de 1913, com os primeiros artigos descritos por Albert Salomão, através das exposições de peças de mastectomia realizadas em laboratório. Albert, ele era da cidade de Berlim e foi considerado o pai da palavra mamografia. Após esse momento, em 1930, houve a primeira comunicação da mamografia conjunto mama-mulher. Em 1949, Raoul Le Bourgain destacou a importância de um melhor posicionamento e necessidade da compressão, bem como parâmetros técnicos. Então, o Raoul ele foi o pioneiro em destacar que era necessário aperfeiçoar as técnicas de posicionamento para os tecidos mamográficos, bem como estabelecer os parâmetros técnicos de KV e MAS. Em 1950, Ellen Engleby correlacionou as imagens radiológicas. Ela foi a primeira a observar que os tecidos mamários possuíam uma densidade quando a mulher é jovem e outra densidade na mulher menopáusica. Em 1956, Robert Egan, um radiologista, desenvolveu um filme específico para mamografias. Os tecidos mamários são estruturas que possuem densidades físicas muito semelhantes e, por esse motivo, foi necessário um filme específico. Anterior a isso, as imagens mamográficas eram realizadas em filmes de raio-x. Em 1962, houve um estudo com 2.000 mulheres, onde foi detectado 53 casos de câncer de mama. Esse estudo pioneiro foi muito importante para destacar a importância da mamografia. Desde então, foi desenvolvido muitos métodos e vários equipamentos. Em 1966, foi desenvolvido o primeiro mamógrafo. E 10 anos depois, em 1976, a mamografia tornou-se padrão ouro em detecção precoce ao câncer de mama. E esse título está até hoje. Então, nós temos aí a mamografia como o principal exame que caracteriza lesões pequenas, capaz de detectar o câncer insuspeito, um câncer em forma precoce. Aqui nós temos algumas imagens fazendo essa cronologia do avanço da mamografia. Então, na primeira imagem nós temos uma mama onde se realizava ainda no equipamento de raio-x. Então, vocês podem observar a presença do gradil costal, os tecidos mamários. Uma imagem de 1969, também bem comprometida, com baixa nitidez. E a imagem central, a imagem convencional, a penúltima imagem já é uma imagem digital e a nossa última imagem, à direita da tela, nós vemos uma imagem tomossíntese. Então, nós podemos caracterizar nessas 5 imagens a evolução da mamografia nos últimos anos. Estou aqui mais um pouquinho sobre a história da mamografia. Então, ela era realizada no equipamento de raio-x, depois ela passou a ser realizada no equipamento que nós conhecemos como tripé e, na sequência, ela passou a ser realizada por esse equipamento, um Senograph. É um equipamento da década de 70, 80, e então foram surgindo os avanços tecnológicos voltados para a mamografia. Bom, o tema da nossa aula é tomossíntese. Então, a tomossíntese é uma aplicação avançada da mamografia digital que permite uma avaliação tridimensional da mama. Porém, ainda nós não podemos girar um tumor dentro da mama através da imagem, mas nós conseguimos fatiar a mama da paciente e visualizar em camadas, que é o que nós vamos ver a seguir. Esse é o equipamento Selenia Dimensions, esse equipamento da Hologic, é um equipamento DR que tem capacidade de fazer tanto a mamografia como a tomossíntese. Inicialmente, o equipamento da Siemens, da GE e da Hologic Lorad ganharam permissão da Anvisa para serem comercializados no território nacional. Então, esse aqui é o primeiro equipamento que vocês estão vendo, é o da GE, o segundo é o da Siemens e o terceiro é o Dimensions da Hologic. Esses 3 equipamentos disputam o mercado de vendas no território nacional. Todos eles fazem a mamografia, a imagem sintetizada e também a tomossíntese.
A tomossíntese tem a mesma radiação da mamografia. Permite a detecção de câncer multifocal e multicêntrico, localizado em 2 quadrantes. O mamógrafo possui um software específico. Em uma imagem digital, todos os parâmetros técnicos ficam impressos nessa imagem. Então vocês podem observar a quantidade de kV, a quantidade de MAS, o ângulo, o foco, o fator de magnificação, o fator de ampliação, a força de compressão, a quantidade de milímetros que foi comprimida essa mama, qual o anodo, qual o filtro que foi realizado esse exame, a dose de entrada na pele, a dose de entrada na glândula e qual detector foi utilizado. Então todos esses parâmetros ficam impressos em cada imagem que é realizada. A tomossíntese mamária é capaz de produzir imagens de alta resolução que podem conter informações não visíveis na mamografia convencional. A tomossíntese, ela capacita melhor o médico para um laudo mais específico, principalmente em mamas densas ou imagens que deixaram uma suspeita na mamografia. O critério para a aprovação da tomossíntese foi justamente que a dose não excedesse a mesma quantidade de dose da mamografia. Esse é um critério para aprovação segundo a FDA. A tomossíntese é capaz de produzir imagens de alta resolução através de um software específico que pode mostrar informações que não foram visíveis na mamografia. Então, a técnica ela vai realizar a tomossíntese da mesma maneira como ela realiza uma mamografia, nas mesmas posições, e apenas o equipamento ele vai levar um tempo maior para fazer essas imagens e depois ele vai levar também um tempo maior para reconstruir essas imagens na tela do monitor. O princípio da tomossíntese é a rotação do feixe e depois a sua reconstrução, a reconstrução dessas imagens. A tomossíntese ela reduz ou elimina os efeitos da sobreposição de densidade do tecido mamário, facilitando a detecção de lesões. Então vocês podem observar aqui, temos um mamógrafo, onde a mama será comprimida e após a compressão a paciente vai ser devidamente instruída, porque o tubo ele vai fazer um giro em torno da mama, esse giro ele vai sofrer uma angulação de acordo com o equipamento, de acordo com o fabricante, e ele vai disparar várias baixas doses de raio-x nessa mama. Logo em seguida haverá a reconstrução disponível na tela do monitor. A mama permanece comprimida nas 2 incidências básicas, enquanto o tubo de raio-x move em ângulos de mais 25, menos 25, no equipamento da Siemens, de mais 15, menos 15 no equipamento da Lorad e de mais 15.6 e menos 15.6 no equipamento da GE. Então, independente da quantidade de angulação que cada equipamento faz em torno da mama, a quantidade de imagens e a resolução da imagem não será comprometida. É muito importante ser dito isso. Então, na mamografia, nós fazemos 2 posições básicas. A mamografia em crânio caudal e a mamografia em médio lateral oblíqua. Na tomossíntese, nós também vamos realizar essas mesmas incidências. Então, uma técnica que está habituada a fazer uma rotina de mamografia, ela tem capacidade de, recebendo um treinamento em como mexer nesse mamógrafo, nesse novo equipamento digital, ela tem capacidade de desenvolver e tocar um plantão tranquilamente. A compressão ela é muito importante também na tomossíntese. Ela vai fazer com que a dose de radiação seja menor, a espessura seja menor, a densidade do tecido seja mais uniforme, então a imagem vai ficar consequentemente mais idônea. O tempo de aquisição da imagem de uma tomossíntese pode variar de 5 a 10 segundos, de acordo com a densidade do tecido, de acordo com a mama, de acordo com o equipamento e, enfim, levando em consideração esses critérios. Durante uma varredura por tomossíntese, múltiplas imagens da mama em baixas doses são adquiridas em diferentes ângulos. Na mamografia, nós temos uma imagem plana, uma imagem que nós chamamos de imagem 2D, onde eu faço uma compressão na mama, seja ela em qual posição, e eu tenho uma sobreposição de estruturas, eu tenho uma sobreposição de tecido. Tanto do que está dentro, tanto do que está fora. Então, por exemplo, se eu comprimir a mama da paciente, tiver uma verruga na parte superior, ela consequentemente vai coincidir em cima dos tecidos que estão dentro dessa mama. Então, eu vou ter uma somatória de estrutura na imagem final. Então, essa é uma imagem plana, é a imagem da mamografia. Quando nós falamos da tomossíntese, ela nos capacita a visualizar fatia por fatia da mama. Então, aonde eu tenho a pele, aonde tem glândula, onde tem gordura, onde tem uma lesão, todas essas imagens vão ser separadas em fatias, em slices. Vocês podem observar aqui nesse vídeo, onde eu consigo visualizar, viajar por cada uma das camadas da mama da paciente.
As imagens são geradas de acordo com a espessura da mama e posteriormente reconstruídas em 1 em 1 milímetro. O equipamento da GE, ele tem capacidade de reconstruir em 1 milímetro e também em 0,5 milímetros. Então ele dá um detalhe a mais. A quantidade de imagens depende da quantidade de compressão em centímetros ou em milímetros. Então nós vamos dividir em 1 milímetro, então 6 centímetros daria ali 60 imagens. Então o médico vai avaliar todas essas imagens. O radiologista tem capacidade de se deslocar através das camadas da mama. Então nós vamos ter aqui uma imagem que nós chamamos de imagem cine ou uma imagem MUVI. Então a tomossíntese ela tem capacidade de melhorar a avaliação em mamas densas, tornando possível a visualização de uma lesão que ficou oculta na mamografia. Então nós podemos observar aqui essa mama, muito densa por sinal, onde a mamografia não tem uma especificidade e uma sensibilidade adequada para dizer se essa mama tem ou não uma doença. Então, com certeza, o médico olhando essa imagem, ele solicitaria outros exames para essa paciente. Então, no caso de uma paciente com mamas muito densas, é importante que ela faça não só a mamografia, como também uma ultrassom. Se o ultrassom não visualizar nenhuma imagem suspeita, essa paciente vai fazer novos exames somente no ano seguinte. Porém, se a mamografia dá uma suspeita e ultrassom também, essa paciente pode realizar um complemento com uma imagem de tomossíntese. Então, no caso aqui, vocês vão observar que a tomossíntese mostrou uma imagem suspeita, aracnoide, bem irregular no quadrante superior da mama esquerda. Então, essa lesão posteriormente foi biopsiada e foi detectado um tumor invasivo nessa mama. Então nós vemos aí que a tomossíntese ela ajudou muito neste caso, principalmente de mamas densas. A tomossíntese permite uma melhor caracterização do tecido e a identificação de áreas que possam ter sido escondidas pela sobreposição de estruturas ou desfazer dúvidas de áreas suspeitas pela mamografia digital. Então, por exemplo, nessa imagem, nós vemos uma mamografia onde há uma sobreposição de estruturas. Quando foi feita a tomossíntese, essa sobreposição, essa lesão, ela realmente não existe. Então, ela foi ocasionada por sobreposição de estrutura e não é uma lesão real. Então, neste caso, a tomossíntese ela foi superior à mamografia e demonstrou que a área não existe, ou seja, que não há uma suspeita, que não há uma lesão. Então, essa paciente, ela volta para a rotina, volta para o rastreio, não há necessidade de fazer uma biópsia. Na outra imagem, nós também observamos uma lesão na mamografia e a tomossíntese, ela desfaz um pouquinho essa dúvida. Já nesse outro exemplo, nós observamos a mamografia, mostrando uma área densa na parte central da mama. Então, é uma área que deixou uma suspeita, foi feita a tomossíntese e no slice 34 nós vemos uma lesão caracterizada, bem densa, microlobulada, onde com certeza necessitará de uma biópsia. E no slice 41 nós vemos uma segunda lesão. Então a tomossíntese ela foi superior à mamografia porque ela caracterizou melhor a lesão central e mostrou uma lesão que estava oculta na mamografia. Então nós vemos aqui no caso duas lesões. Nesse primeiro exemplo, nós vemos no quadrante inferior uma lesão, um pouco caracterizado na mamografia. Quando nós aplicamos a tomossíntese, na segunda imagem, nós vemos duas lesões, uma no quadrante superior e outra no quadrante inferior. Neste segundo exemplo, nós vemos uma imagem que passaria completamente despercebida na mamografia. Quando foi aplicada a tomossíntese, nós vemos ali uma imagem bem irregular, bem especulada, que caracteriza a necessidade de uma biópsia. Quanto às imagens da tomossíntese, o médico pode escolher quais imagens ele quer documentar. Não necessariamente precisam ir todas as imagens, como eu dei o exemplo de 60 imagens, então não necessariamente que a paciente vai levar 60 imagens para casa. Então o médico pode, a empresa, a clínica, ela pode documentar o exame da paciente em um CD, ou ele pode pedir para imprimir algumas imagens. Então ele pode separar por slice. Então aqui é um exemplo para vocês verem, o médico solicitou que fizessem a impressão dessas imagens que vocês estão vendo aqui na tela. 1, 5, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 e 46. Onde nós vemos no slice 21 e 31 lesões suspeitas, que vão necessitar, obviamente, de uma biópsia. Os estudos para mamas com implante de silicone estão em fase inicial, porém já se pode afirmar
que a melhor incidência para a aquisição da imagem é a manobra de Eklund. Então, quando a paciente tem prótese, ela pode realizar uma tomossíntese? Sim, porém, é importante que a prótese seja deslocada. Se a prótese não for deslocada, como nós fazemos na manobra de Eklund, ao redor da prótese, como vocês estão vendo nesse exemplo aqui circulado, vão ficar áreas de artefato. Esse artefato ele prejudica a visualização de qualquer lesão que esteja nesta região. No caso desse exemplo que nós estamos vendo aqui na tela, há uma lesão e há a presença do artefato. Agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da tomossíntese. Então, como vantagens, melhora a detecção de lesões mamárias, diminuição em 40% das taxas de reconvocações. Essa é uma realidade muito intrínseca em mamografia. Nós vemos que nós atendemos uma agenda e muitas vezes o médico reconvoca para fazer imagens complementares, pode ser uma magnificação, pode ser uma compressão seletiva ou outros posicionamentos, ou mesmo uma tomossíntese, caso o serviço só aplique a tomossíntese após a visualização de uma imagem suspeita. Então, quando nós já realizamos a mamografia, que nós chamamos de imagem combo, a mamografia, a imagem sintetizada e a tomossíntese, ocorre uma diminuição das taxas de reconvocação. Então, a paciente não necessita voltar ao serviço para realizar novas imagens. Então, nós podemos dizer que a tomossíntese ela é uma melhor caracterização dos tecidos mamários e também age como um complemento da imagem mamográfica, não substituindo ainda a mamografia, mas há estudos para que aconteça isso. Aumento da sensibilidade e da especificidade do método, por caracterizar melhor as lesões, dar uma observância melhor sobre os tecidos mamários. A tomossíntese também caracteriza melhor as simetrias do parênquima mamário, as distorções de arquitetura do parênquima mamário, caracteriza melhor os nódulos quanto ao formato, quanto à sua densidade, quanto à presença de microcalcificações e outros detalhes desses nódulos, potencializa a necessidade de uma biópsia. Então, nós vimos aqui alguns exemplos que eu falei de imagens que, após a imagem da tomossíntese, após o exame da tomossíntese, foi necessário fazer uma biópsia. E algumas imagens que descaracterizou essa necessidade. Então, não houve mais necessidade da biópsia porque a tomossíntese tirou a dúvida que o médico tinha dessa lesão suspeita. Então, aqui nesse outro exemplo, nessa outra imagem, vocês veem uma imagem médio lateral oblíqua da mama direita, onde na mamografia nós vemos o parênquima mamário e uma pequena suspeita na região superior. Quando nós aplicamos a tomossíntese, nós vemos que essa lesão ela é aracnoide, ela é espiculada e ela necessita do estudo com uma biópsia, do estudo anatopatológico. Desvantagens. Mesmo assim, a tomossíntese tem desvantagens? Poucas, mas tem sim. Tá? Então, as pequenas e poucas desvantagens que nós podemos destacar nesse método são artefatos de movimento, quando a paciente não é devidamente instruída para a realização desse exame. Então, nós fazemos compressão na tomossíntese como na mamografia e é importante que a paciente ela esteja ciente do procedimento, de como que vai ser realizado esse exame. Então, a técnica ela deve instruir melhor essa paciente, ela deve explicar para a paciente que o tubo vai girar, que o tubo vai fazer um giro, ele vai se mexer porque a paciente não pode ficar assustada, tá? Então é muito importante que ela tenha ciência sobre todos os passos do exame. Então, artefatos de movimento, pedir para a paciente não respirar, talvez dar um apoio para a paciente, isso é muito importante. A paciente também deve estar tranquila, relaxada, é muito importante o ambiente em que ela vai realizar esse exame. Outras desvantagens são os artefatos de calcificação grosseira, por exemplo, a paciente que fez uma mamotomia e deixou um clipe na mama, ou ela tem um fibroadenoma calcificado, talvez ela tenha pontos cirúrgicos, pacientes que fizeram mamoplastia, a redução da mama ou uma mastopexia, que é o levantamento da mama, pacientes com implante de silicone. Então, essas pacientes, às vezes, elas podem ter uma imagem com a presença de artefatos. Então, no caso, na região que estão esses artefatos, pode ficar uma lacuna de visualização, uma falta de detalhe, uma falta de detalhamento. Outro fator de desvantagem é o tempo de análise ser longo. Então, como o médico ele tem muitas imagens para visualizar, então eles se queixam um pouquinho dessa questão. Embora seja muito melhor para o médico laudar uma tomossíntese com várias imagens onde ele se desliza, onde ele viaja camada a camada da mama, do que uma imagem plana. Mas o tempo de visualização da tomossíntese, do estudo, da análise, ele é caracterizado como longo.
Eu encerro aqui a minha participação no congresso. Eu espero que o conteúdo tenha sido satisfatório e até a próxima.